Olá, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar assistindo mais um dos nossos vídeos. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e caso venha à mente alguém que precisa ouvir esse conteúdo, compartilhe aí no grupo da família, no WhatsApp e nos contatos dos seus amigos para que eles possam aprender um pouco mais sobre as Escrituras e sobre questões ligadas ao mundo espiritual. Hoje eu quero falar sobre o jejum. O que é o jejum? Para que nós jejuamos? Quando jejuar? Quanto tempo jejuar? E quem nas Escrituras jejuou? Eu quero ler Mateus capítulo 17, versículo de número 21, é a base para o comentário que eu irei fazer. Está escrito assim, Mateus 17, 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Olha, alguém se aproxima de Jesus e leva um jovem lunático, um jovem com problemas mentais. Leva os discípulos de Jesus para que eles orassem e expulsassem o demônio e obviamente a enfermidade, o problema daquele jovem fosse embora, e os discípulos oraram e nada aconteceu. Então alguém leva até Jesus essa notícia e ele pede para levar este jovem até a ele. E Jesus então ora, expulsa o demônio do jovem lunático e ele é curado. E aí o texto vai dizer que os discípulos, no versículo 19, se aproximam de Jesus e perguntam ao mestre dizendo: por que não podemos nós expulsá-los? Você veja que não foi só um discípulo que tentou expulsar, foram alguns discípulos, e o texto não diz aqui quantos foram, mas usa a expressão, a palavra, melhor dizendo, no plural, nós, significando dizer que alguns discípulos tentaram expulsar este demônio do jovem e não conseguiu. Aí Jesus vai e diz que porque eles não tinham fé, era um dos primeiros motivos, e no versículo 21 é o texto que nós lemos. Mas esta casta de demônios só se expulsa pela oração e pelo jejum. Está escrito aqui e contra as Escrituras não há como refutar. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que vai ter ocasiões que é necessário, obrigatoriamente necessário jejuar. Para quê? Para haver um resultado, para que haja de fato um resultado e você consiga ou conquiste o seu objetivo. E eu queria explicar a vocês aqui neste texto algumas coisas que são interessantes para que vocês possam compreender de forma mais aberta, mais abrangente sobre este assunto. Primeiro, o que é jejum? O que é jejuar? Jejuar é quando você decide não se alimentar para um propósito espiritual. Diferente do que se fazem por aí, que você deixa de comer porque não tem comida em casa, então obviamente não é o jejum. Isso aí é porque você não teve alimentação, outros têm alimentação em casa, mas decidem não comer. Mas o jejum é quando você decide não comer por um propósito espiritual. Quando jejuar? Quando você tiver algo que aparentemente é impossível resolver. É uma causa na justiça, é um filho nas drogas, é o casamento que está terminando, é o ministério que está indo mal, é a vida espiritual que não está legal, é as finanças que está fechada, as portas estão fechadas, as coisas estão travadas. Aí você orou, recorreu à leitura da palavra, foi aos cultos, adorou, mas nada aconteceu. Então é bom você jejuar, porque tem certos tipos de demônios que só saem com jejum e
oração. E aí, algumas pessoas cometem o erro quando vão jejuar, que eu quero aqui usar de exemplos para você compreender, é quando as pessoas levantam pela manhã, não oram e comem alguma coisa, acreditem, tem gente que come alguma coisa pela manhã e depois que comeu, diz a Deus que vai fazer um jejum. Ou seja, o cara não vai sentir fome, a moça não vai sentir fome, e quando é meio-dia ela termina novamente de fazer outra refeição e obviamente o corpo não enfraqueceu. O objetivo do jejum é enfraquecer a carne e fortalecer o corpo. Eu vou tentar me concentrar aqui, algumas pessoas estão passando e me desconcentram um pouco, eu perco o raciocínio muito rápido quando alguém passa, então preste bastante atenção para você não perder nenhuma dessas informações e eu tenho certeza que vai ser de suma importância para a sua vida espiritual. Então, o que fazer quando você for jejuar? Primeiro, levantou pela manhã, orou. Na oração você apresenta a Deus o jejum. Depois, lavou o rosto, escovou os dentes, não come nada. Não come nada. Até o momento que você disser, estou abrindo o jejum agora e vou até tal horário, você não pode comer nada, porque senão você quebra o jejum. Eu sei que no dia que você jejuma, parece que o café fica mais cheiroso, parece que a mãe decidiu fazer uma comida melhor pela manhã, as pessoas que oferecem comida com muita frequência, diferente de quando você não está jejuando e espera que alguém pague um lanche para você e teus amigos não pagam, e quando você jejuma, alguém te oferece um lanche, um café, algo desse tipo, e aí você tem que resistir. Tem momentos que o inimigo vai tentar fazer com que você esqueça que está jejuando, e acontece muito isso. As pessoas esquecem que está em jejum, comem e após dar a primeira mordida lembra que estava em jejum. E aí diz assim, já que eu quebrei eu vou comer. Então tem que tomar bastante cuidado para você não quebrar esse jejum. Jesus jejuou, Mateus capítulo 4, versículo de número 2, eu vou tentar adiantar para não ficar grande o vídeo. O texto diz que, versículo de número 1 e 2, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ou seja, o jejum que Jesus fez foi 40 dias e 40 noites. Obviamente, eu acredito que ele deitou para descansar, mas quando a Bíblia usa a expressão 40 dias e 40 noites, dá a ideia que Jesus ficou 40 dias e 40 noites acordado, sem dormir. Porque se eu faço um jejum, por exemplo, isso é interessante, faço um jejum pela manhã, levanto e volto a dormir, foi em vão. Então o jejum tem que ter digamos que uma cerimônia, tem que ter um ritual. E qual é esse ritual? Mesmo que você não vá trabalhar, vai ficar em casa, tem que ficar em jejum orando ou lendo. Olha o que Jesus falou: há certa casta de demônios, versículo 21 do capítulo 17 de Mateus, que só sai com jejum e oração. Ou seja, a oração e o jejum está ligado. Você não só jejuma, você jejuma e ora. E aí você, em oração, praticando o jejum, você vai ver o resultado de Deus para a sua vida. Então você precisa analisar essas questões do jejum para não fazer de forma errada. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo para você ver que muitas pessoas fazem de forma errada e por isso não tem resultado. Antes disso, uma coisa que você também não pode fazer, não deve, melhor dizendo, quando jejuar, é mostrar que está jejuando. A Bíblia diz assim: quando você jejuar, arrume o cabelo, os cabelos, lave o rosto, para que as pessoas não percebam que você está jejuando. Olha, se as pessoas não podem perceber que você está jejuando, você também não pode falar que está jejuando, porque senão as pessoas vão perceber. E quando eu faço isso, o que acontece? A Bíblia diz que você já recebeu o seu galardão. Quando eu digo estou em jejum, você já recebeu o seu galardão. Que galardão é esse? O galardão dos homens. Foi reconhecido como alguém que tem comunhão, que ora, que jejuma. Então a vida espiritual tem que ser muito oculta. Olha o que a Bíblia fala.
Mateus capítulo, me parece que é 6, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Então, baseando-se nesse texto, você vê que até para orar tem que ser de forma oculta. E a Bíblia condena quem ora nas praças, nas esquinas. A Bíblia chama eles de fariseu. É quando você fica mostrando que você está orando para as pessoas. Sabe, você olha, o nosso cara está orando, está em público, isso é ato de coragem, é uma pessoa de Deus. Não, a Bíblia diz que é um fariseu que está mostrando que está orando ou não tem nenhum conhecimento sobre as Escrituras. Então, quando você for jejuar, não mostre que está jejuando. Não fale para as pessoas que está jejuando. Arrume o cabelo, lave o rosto, como se tudo estivesse normal. É só você e Deus que precisa saber o que você está fazendo. Isso vale para a oração e também para o jejum. Tem pessoas que jejuam e aí pela manhã alguém oferece um lanche. Não, porque eu estou em jejum. Não diga isso. Você vai estar dizendo que você está jejuando. Aí fica até um clima ruim, assim, está jejuando, né? Então está buscando Deus, está em comunhão. Então você já recebeu o galardão. Quando alguém falar para você pegar um lanche ou comer alguma coisa, você diz assim, não, obrigado. É porque, não, eu estou sem vontade. Isso você não vai estar mentindo, você vai estar omitindo, que é diferente. Você vai ter um jeito de falar que não, que você não pode. Você só não pode dizer que está jejuando. É melhor você falar que não quer, que não está com vontade, do que você falar que está jejuando e não pode quebrar o jejum. É simplesmente não falar o que você está fazendo. É só você e Deus que precisa saber que você está jejuando.